Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como estão os preparativos aí pro final do ano, né? Tá acabando 2022, tá entrando, tá chegando na porta aí 2023. Então, muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente trocar uma ideia aqui nesse vídeo, que é um vídeo de agradecimento, né? Um vídeo para agradecer vocês por todo esse ano que a gente passou, por todo o apoio, por toda a força, por cada curtida, por cada comentário, por cada inscrito novo que a gente acabou recebendo durante esse ano, e também os antigos, né, que estamos acompanhando lá desde 2020. Esses dias eu fui parar para pensar, essa página foi criada em 2020, né, através de um TCC que eu precisava apresentar para a faculdade, e desde então a gente está criando, está continuando aqui com a página Rede Contudado. Óbvio, né, a gente passou por um ano aí que eu não fiz tantas publicações. Voltei nesse ano, a gente voltou bem no ano passado, em 2021, então a gente voltou bem, muita coisa interessante eu pude trazer para vocês, contar bastante história legal, principalmente nesse ano, né? Eu acho que esse ano muitas histórias bacanas a gente pôde estar trazendo aqui para vocês através da Rede Contodaro, com minha opinião, claro, de muitos jogos, mas é agradecer mesmo essa força. Mas eu vim trazer um vídeo também diferente, né? Eu vou trazer 5 destaques e 5 decepções de 2022. E aqui vai ter tanto de seleção quanto de clube. Eu quero, óbvio que os destaques eu vou dar um destaque maior para os clubes, né? Não vou falar tanto de seleção, mas tem uma seleção ali na decepção que eu quero conversar mais, trazer mais aqui nesse vídeo. É uma prática, né, que muitos canais estão trazendo os melhores filmes, piores séries, melhores séries. Então eu vou trazer aqui para vocês também. Vamos conversar sobre os destaques, que eu acho que não tem muito que a gente conversar, né? Não tem muito que a gente trazer aqui, debater. Eu acho que não vai ter tanta discussão assim. Acho que vai ser a lista praticamente de todo mundo. E já deixa aqui nos comentários a sua lista dos principais destaques, das suas decepções de 2022 no âmbito do futebol. Eu começo de baixo para cima, né, do quinto colocado na minha lista, que é o Internacional. O Inter fez um excelente campeonato brasileiro, terminando na segunda colocação. Na minha opinião, foi o melhor time do segundo turno, né? O time, na minha opinião, não, né? Foi também o melhor time no segundo turno, que mais conquistou pontos no segundo turno. Foi o time que colocou ali as cartas na mesa para atrapalhar a vida do Palmeiras. Não conseguiu atrapalhar, obviamente, né? O Palmeiras se sagrou campeão com muita facilidade até o final do campeonato. Mas o Inter jogou muito bem, cara, e merecia sim estar nesse destaque aqui, nessa quinta colocação, seguido do Fluminense, né? O Fluminense também fez uma excelente 2022, campeão carioca, esteve na terceira colocação, né? Eu só coloquei o Fluminense na frente do Inter justamente por esse título, né? Para o Campeonato Carioca de 2022, que ganhou em cima do Flamengo. Não é qualquer coisa, não é um título para você jogar fora, né? Você bater uma potência do futebol brasileiro, que é o Flamengo hoje. Então o Inter fica na quinta colocação, o Fluminense na quarta. Na terceira colocação eu coloco o Fortaleza. Olha, quase que eu faço um absurdo. Coloco o Fortaleza, que foi campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste. Começou o Campeonato Brasileiro ruim, né, de uma forma muito ruim, é verdade, mas soube se recuperar muito bem, deu uma aula para os demais times que demitem técnico, que roda técnico 15, 20 vezes durante todo o campeonato, manteve o Vojvoda, e o Vojvoda foi muito bem, né? Tirando o time da lanterna da colocação, na lanterna da tabela, né, na 20ª colocação na tabela, para a 8ª colocação, né, indo realmente do inferno ao céu, saindo da lanterna e indo para a Libertadores de 2023. O Fortaleza fez uma excelente temporada e merece o nosso destaque aqui na terceira colocação, como o time aí que mais contou uma história mais bonita, no Campeonato Brasileiro, talvez. Seja o time mais interessante do Campeonato Brasileiro. Aí na segunda e na primeira colocação, cara, não tem como a gente fugir. Eu coloco Palmeiras e Flamengo aqui, os dois para mim nivelados, então a segunda e a primeira colocação vocês decidem. Mas como eu preciso decidir também, não posso ficar em cima do muro, eu coloco o Palmeiras na segunda e o Flamengo na primeira. Eu acho que o ano do Palmeiras foi absurdo, assim como o ano do Flamengo, mas eu acho que o Palmeiras campeão brasileiro, campeão do Paulista e campeão da Recopa, apesar de você ser campeão brasileiro, você passa por uma regularidade absurda de 38 rodadas, durante ali o percurso teve alguns tropeços desapontadores, né? Que foi a queda para o São Paulo na Copa do Brasil e a queda para o Atlético Paranaense na Libertadores, mas foi um time muito competitivo durante todo o ano. Nas finais que chegou foi campeão, né? Campeão paulista, campeão da Recopa, e no Campeonato Brasileiro, cara, foi uma aula de futebol, jogou muito bem.
sobrou, né, sobre todas as outras 19 equipes do Campeonato Brasileiro, sobrou mesmo, e merece estar na segunda colocação ou na primeira colocação de vocês, tá? Eu não vou aqui cravar ele aqui, mas na minha ele fica na segunda, porque eu acho que a recuperação do Flamengo é um destaque da gente colocar aqui também, né, na primeira colocação, porque o time sai de uma zona que não estava nem se classificando para a Libertadores, consegue a classificação na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, obviamente, mas também consegue conquistar 2 títulos, né, da Copa do Brasil e também da Libertadores. 2 torneios que não estavam jogando tão bem, é verdade, com o Paulo Souza. E quando entra o Dorival Júnior, tem essa mudança, o time vai lá e começa a jogar bem, começa a desempenhar um bom futebol, inclusive no Campeonato Brasileiro em alguns jogos. Quando passa a dar um foco maior nas Copas, que foi o que aconteceu durante o Campeonato Brasileiro, o time começa a falar assim, beleza, a gente vai incorporar um time, né, que vai ser mais competitivo, que vai ser mais copeiro, e acho que a final contra o Corinthians resume muito isso, né? O time, apesar de ter sofrido um pouco mais com o Corinthians ali na final, foi muito copeiro, entrou muito zagueiro, foi para os pênaltis, o time conseguiu ser campeão, e na final da Libertadores a mesma coisa. Aqui, de menções honrosas, eu coloco Corinthians e Atlético Paranaense também, que fizeram uma boa temporada em 2022 com seus elencos, né? O Corinthians surpreendendo, ficando na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, chegando na final da Copa do Brasil, e o Atlético também surpreendendo, chegando na final da Libertadores com o Felipão. Vamos para as decepções. A gente começa pelo básico, né? A 5ª colocação vai com o pior time de 2022 disparado, que é o Juventude. Eu acho que o time fez uma péssima temporada, né? Se bobear vai ser a pior temporada da história do Juventude. O time quase foi rebaixado no Campeonato Gaúcho, não rebaixou por milagre na última rodada, e joga, né, é o pior time de 2022 e joga o Campeonato Brasileiro e foi rebaixado do Campeonato Brasileiro, né? É um time que não jogou bem nenhum jogo desse campeonato, né? Fez só 22 pontinhos aí durante 38 rodadas e conquista esse título amargo aí pro time como o pior time de 2022, mas tá na nossa 5ª colocação. Acho que o Juventude não prometia muita coisa mesmo para esse ano e ficou claro logo no primeiro campeonato que o time disputou. Mas os outros 4 aqui prometeram bastante. Na 4ª colocação eu coloco a seleção brasileira. Eu acho que decepcionou muito nessa Copa. Não foi uma Copa de toda ruim, eu não coloco essa Copa como a pior Copa de todas, eu acho que 2018 foi um pouco pior. Foi um pouco pior, não, foi muito pior. A seleção não conseguiu fazer uma boa fase de grupos, apesar da classificação, obviamente, em primeiro, mas não classificou com tanto favoritismo e tanta segurança, nem tanto favoritismo, mas com tanta segurança que essa seleção de 2022 classificou. Então acho que a pior Copa foi 2018, mas essa Copa do Mundo foi a Copa mais decepcionante. Cair da forma que caiu com a Croácia, não conseguindo jogar bem, não conseguindo desempenhar um bom futebol, se perdendo no meio de campo, enfim, todas as questões fora extra-campo que atrapalharam demais, não só a seleção brasileira no Catar, mas o próximo técnico, né, que vai entrar na seleção brasileira, né, porque já entra com toda essa história de deixou a família entrar, deixou não sei das quantas entrar, e a gente quer ver um técnico que tem uma gestão de elenco melhor do que o Tite teve em 2022. É óbvio que vai ser difícil, eu acho que o trabalho do Tite não é ruim, tá? Que a gente, infelizmente, o que pega são os jogos da Copa, e o Tite não conseguiu passar das 4ª de final da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2 ocasiões. Então o que pega é isso, mas eu acho que o trabalho do Tite foi sim muito bom com a seleção brasileira. É uma seleção muito difícil do adversário vencer, né? Mas as derrotas acabam se sobressaindo perante as vitórias. Né? Isso aconteceu com o Felipão, aconteceu com o Dunga. O Dunga até eu acho incontestável que ele é questionável para a seleção brasileira. Mas, enfim, aconteceu com o Felipão, aconteceu com o Parreira e acontece com o Tite novamente. Vamos ver como vai ser o nosso próximo técnico e deixar o cara trabalhar um pouco mais, né? Em vez da gente ficar criticando em cada ocasião, em cada momento. Mas na 3ª colocação, então, relembrando, dos destaques: Internacional, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Decepção, Juventude, Seleção Brasileira e, em 3º lugar, o São Paulo. O São Paulo nunca conseguiu ser aquilo que prometia. Não só o que prometia, mas nunca engatou, nunca se lanchou, sempre parando no emocional, uma equipe muito destemperada, que não conseguia... Às vezes, em muitos jogos do Campeonato Brasileiro mesmo, a equipe não conseguia voltar com o mesmo ímpeto no segundo tempo, se perdia no segundo tempo,
fazia uma excelente primeira etapa, mas cansava depois. Então, assim, o São Paulo foi uma grande decepção. Foi o time que mais contratou na janela de janeiro, né? Contratou Marcos Guilherme, Nicão, Patrick, jogadores caros, o Felipe Alves, jogadores caros que não conseguiram desempenhar um bom papel. O próprio volante Gabriel Neves também. Então, assim, muitos jogadores, Alisson, que também passou pelo Grêmio. Então, assim, jogadores que nunca conseguiram desempenhar o seu futebol. O Nicão sequer jogou. Você não lembra de uma partida do Nicão que, nossa, ele destruiu nessa partida, ele jogou bem. Não consegue lembrar. É óbvio que o Patrick, para mim, disparado, foi a melhor contratação de 2022 com a camisa do São Paulo. Mas é muito pouco, né? De 10, 11 contratações durante todo o ano, a gente tem um destaque em uma só. É realmente pífio essa questão do São Paulo. Então o São Paulo fica com a terceira colocação e, aliás, ficou ainda com a nona colocação do Brasileirão, que eu achei de grande valia para o São Paulo, né? O São Paulo não merecia estar na nona colocação do Campeonato Brasileiro, tá? Merecia estar bem abaixo do que tá. O segundo colocado vai ser o Ceará. Assim como o Juventude, foi uma temporada horrível e de rebaixamento, né? O time ainda conseguiu ser rebaixado para a Série B, conseguiu o decesso e ver o seu principal rival não só passando ele na tabela, mas como deslanchando ainda para a Libertadores novamente. Então, o Ceará encerra esse ano como, se não uma das, talvez a pior temporada de 2022, caindo muito precocemente no próprio Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. Não foi um time que conseguiu desempenhar futebol esse ano. E dentre os que foram rebaixados, é a maior equipe, né? É uma equipe que mais tem títulos, a equipe que mais tem peso na camisa nos últimos anos. Então foi a equipe que mais fez barulho aí quando foi rebaixada na última rodada. E o Atlético Mineiro é a primeira decepção, aí, primeiro colocado na decepção, apesar de ter sido classificado para a próxima Libertadores, 2023, para pré-Libertadores, né? É um time que foi muito a expectativa versus a realidade. Um time que não conseguiu jogar bem, não conseguiu desempenhar um bom futebol, passou por enormes altos e baixos, picos que nunca chegaram ao teto, né? Foram picos que passavam muito pouco a linha que o time desempenhou, ou nem passavam. O Atlético não chegou nem perto de ser o Atlético do ano passado. Tá? Foi campeão da Supercopa, foi campeão do Mineiro, mas é um time que depois do Mineiro sumiu, desapareceu, ninguém mais encontrou esse Atlético. Passou por muitas lesões, Hulk, Arana, Keno, mas o time foi muito mal, né? E merece o nosso destaque na decepção como principal elenco. Eu acho que pelo investimento, pelo que prometia nesse ano, pelos títulos do ano passado, né, de Copa do Brasil e Brasileirão, foi realmente uma equipe assim decepcionante. Então o meu ranking na decepção de 2022 vai para Juventude, Seleção Brasileira, São Paulo, Ceará e Atlético Mineiro. E no ranking dos destaques vai para Internacional, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Meus queridos, novamente, venho aqui agradecer a vocês por todo esse ano, por todo esse apoio, por todo esse carinho com vocês aqui no nosso canal, no canal do Na Rede com Todaro. Vocês me motivam a estar trazendo vídeos, a trazendo análise rodada após rodada, campeonato após campeonato, né? Os campeonatos de times acabaram do início de novembro, no finalzinho de novembro acabaram os campeonatos de clubes, e mesmo assim eu me senti na obrigação de trazer para vocês a Copa do Mundo, que eu sabia que ia ser um torneio que esperava, né, que fosse um torneio interessante para nós brasileiros. Não acabou acontecendo da forma que todo mundo imaginava, mas se for para espremer os limões, né, e fazer uma limonada, a gente conseguiu fazer um ótimo retorno, né? Mais de 5.000 contas alcançadas durante toda a Copa do Mundo, e só tenho a agradecer vocês mesmo por todo esse apoio. Fechou, meus queridos? Um abração, Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo, que 2023 seja regado de esperança, de paz, de alegrias, saúde para todos e muitas felicidades. Um abraço, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou passar uma semaninha de férias, tá? Talvez eu traga um videozinho ou outro, assim, só no meio da semana que vem, só mesmo para conversar um pouquinho com vocês, talvez se tiver alguma contratação, alguma notícia, mas a tendência é eu passar em branco essa semana, tá? Espero a compreensão de todos, preciso de um descanso, galera, foi mal, e até mais. Tchau, tchau!